Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitamos que estamos sobre os nossos pés. Abrimos a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 25. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Texto conhecido de todos nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Fazemos menção do texto sagrado, Mateus, número 25. Iremos ler a partir do versinho de número 1, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Vamos fechar só com o versinho de número 13 aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a Deus. Tem um coro do hino que os irmãos aqui canta, que diz assim, ó: o encontro do noivo com a igreja será. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. Sente-se, fique à vontade, meus irmãos. Glória a Deus. Quero falar ao coração dos irmãos que é sempre um privilégio falar a palavra do Senhor neste lugar, né, irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão João, a sua esposa, departamento de família, né? Nos fizeram esse convite para estar falando a palavra de Deus aqui. E segundo ele, o adversário terá problemas hoje aqui, né? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Juscelino, né, irmãos? Que ele não está aqui, mas eu creio que vai veio ouvir aí, né? Então quero louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, convocar sempre a igreja em suas orações, jamais esquecer de citar a vida do nosso pastor e também a sua família, né? Quero louvar a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pela vida eterna concedida por Cristo Jesus, se formos firmes e fiéis até o fim da nossa jornada aqui, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Dito isso, eu quero falar aos irmãos nessa noite, glória a Deus, de um tema muito atual, né? Muito atual, mais atual do que o jornal de amanhã, bem de manhã. Aleluia, o arrebatamento da igreja, né? O encontro do noivo com a sua noiva. Nós estamos aqui às 20 horas e 28 minutos. Confere isso, né? Nós estamos aguardando o retorno do noivo às 20 horas e 29 minutos. Alguém está aguardando esse horário ele comigo? Eu estou e a igreja do Senhor está aguardando ele às 20 e 29. Se ele não vir às 29, nós pulamos para 30. Mas nós estamos aguardando ele para daqui a pouco.
para daqui a pouco, aleluia, nós encontrarmos com Ele. Glória a Deus. A noiva do Cordeiro, ela, aleluia, deve estar preparada para encontrar com o seu noivo. Glória a Deus. Eu quero falar aos irmãos, que na época de Jesus, os casamentos judaicos, acontecia mais ou menos da seguinte maneira. O pai escolhia a noiva para o seu filho. Está lembrado quando Abraão, ele manda o seu mordomo, Eliezer, e buscaram a noiva para o seu filho? Pois é, era dessa forma que acontecia. E quando o pai, ele escolhia, na época do casamento judaico, na época de Jesus, essas épocas, a noiva para o seu filho, meus irmãos, ele mandava o filho até a casa do pai da moça escolhida. E quando o noivo ele chegava na casa da moça, que seria a sua futura esposa, algumas coisas aconteciam. Por exemplo, ele assinava diante dos pais da moça e de algumas testemunhas um documento que se chamava de Ketubá. Esse documento assinado pelo noivo diante dos pais da noiva e de algumas testemunhas, dava-lhe à noiva um amparo legal. Porque a partir do momento que ele assinava o Ketubá, era como se fosse hoje uma certidão de casamento. Segundo passo, ele pagava pela noiva escolhida um dote. Era um valor estipulado pelo pai da noiva e ele deveria comprar a noiva pelo aquele dote, pelo pagamento daquele valor. Então, basicamente, o ato do casamento estava, aleluia, 80% para 90% encaminhado, pois ele vinha, o pai escolhia a noiva, ele vinha, o pai mandava o filho na casa da noiva. Chegando na casa da noiva, o filho, ele assinava uma Ketubá, um documento, uma certidão de casamento, mais ou menos nos dias de hoje. Depois de assinar a Ketubá garantia direitos para a noiva de sustento, de moradia, de amparos legais, porque a partir do momento em que fosse feita essa assinatura, a partir do momento que ele pagasse o dote pela noiva, a noiva já lhe pertencia, já era a sua esposa. Porém, ao fazer esse trâmite na casa do pai da noiva, o que ele faz? Ele não pegava a noiva e levava consigo e estava casado. Não, o que o noivo fazia então? Ele voltava para a casa do teu pai, chegava lá, era comunicado os trâmites que tinha sido feito na casa da noiva, que ele já tinha assinado o documento por nome de Ketubá diante das testemunhas, testemunhando que ele esteve ali, que ele outorgou direitos à noiva, também ele pagava o dote, provando que ele tinha comprado a noiva. Então, quando ele volta para a casa do pai, o pai divide as suas terras e dá um lote, uma parte da sua propriedade para o filho. Para o filho ali ele construir a sua moradia, para o filho ali ele organizar a sua vida. E o pai
pai, ele ia acompanhando o desenvolvimento do trabalho do filho para receber a sua noiva, pois quem ordenava o filho na hora que se achava conveniente a ir buscar a noiva não era o filho por decisão própria, mas sim o pai. O pai chegava nele em certo momento que ele viu o avanço da progressão da moradia que o filho foi preparar, o avanço da prosperidade do filho. Ele entendia que era a hora, ele chama o filho e diz: olha, você pode voltar, aleluia, e buscar a tua noiva. Olha, o noivo paga o pai da noiva um dote, um preço pela sua noiva, assinando o ketubá e pagando o dote, ele volta para a casa do pai, recebe a divisão da terra. Está lembrado quando Josué, ele dividiu a terra entre as tribos, ele dava cada cidade para uma tribo. Pois bem, aquele pai que tinha aquelas terras designadas, aleluia, da sua tribo, ele dividia a sua terra e dava uma parte para o filho se estabelecer. Muito bem, então o filho, aleluia, quando vinha na casa da noiva, pagava-se o dote, aleluia, assinava a ketubá. Quando ele voltava para a casa do pai, para fazer as preparações e aguardar a ordem do pai para ir buscar a noiva ficava na casa dos seus pais, e ela tinha, aleluia, duas obrigações. Primeira obrigação, a partir do momento que o noivo sai da sua casa, está tudo pago, está assinado o documento, ela tem que se manter preparada, porque o noivo poderia demorar uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, tempo que o pai achasse necessário, mas ela deveria estar ataviada, preparada, porque o noivo, ele iria voltar para pegá-la. E outra coisa que a noiva, ela deveria fazer, ela deveria acender uma candeia e colocar na janela da sua casa. E aquela candeia deveria manter-se acesa enquanto o noivo não viesse. A candeia na janela deveria se manter acesa, porque quando as pessoas, vizinhos, amigos ou quem quer que fosse, passasse pela rua, olhasse na janela da noiva, visse uma candeia queimando, visse uma candeia acesa, já sabia que naquela casa tinha uma noiva que estava ataviada, já sabia que naquela casa tinha uma noiva que estava preparada e que um noivo, um esposo, mais cedo ou mais tarde viria para buscar a noiva que estava dentro daquela residência. E essa era a obrigação da noiva. Ela ia se cuidar, ela ia se ajeitar, ia permanecer ataviada, ia permanecer bonita, ia permanecer cheirosa, ia permanecer, aleluia, nos moldes em que o noivo a orientou, porque ele viria e ela já era de propriedade dele. Aleluia. Tem noiva nesse lugar que está ataviada, tem noiva nesse lugar que está com a candeia acesa, tem noiva nesse lugar que está esperando o noivo, tem noiva neste lugar, aleluia, que o noivo pode lhe chamar hoje. Aleluia, 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 oracandoribica, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Escute bem. Então a noiva, ela, meu Deus do céu, o relógio está correndo mais que normal hoje. Escute bem, então a noiva, mantendo a sua candeia acesa, preparada, porque ela, aleluia, é de propriedade do noivo. Ela está ali aguardando, porque ela sabe que o noivo virá buscá-la. Então, quando o pai, aleluia, ele, aleluia, chama o seu filho,
e decide que é o momento de ele ir buscar a sua noiva. O que acontece? Aleluia, o noivo, ele vem para buscar a sua noiva. A primeira vez que ele veio, ele entrou na casa da noiva, ele assinou a Ketubá, ele pagou o dote, foi-se embora, preparou o lugar. Está lembrado o que Jesus disse em João? Eu vou preparar-vos lugar, mas se eu for, eu voltarei outra vez e vos levarei comigo para onde eu estiver, estejais vós também. Agora o pai olha e vê que o lugar está preparado, ele chama o seu filho e diz: olha, você pode ir e buscar a tua noiva. O noivo então, ele volta para buscar a tua noiva que ele deixou, aleluia, comprada. Ele deixou ela com direitos, documento assinado. Porém, na segunda vez, quando ele vem buscar a sua noiva, ele não entra na casa da noiva. Ou ele grita da rua, ou alguém dá um brado, como na parábola aqui, alguém deu um brado e disse: aí vem o noivo. Então a noiva que está na casa, ela estaria ou deveria estar preparada, deveria estar ataviada, deveria estar com a lamparina acesa, deveria manter o estoque de azeite na lamparina, porque se a lamparina apagar, a escuridão é grande, a treva é grande, o pecado é grande, as coisas do mundo cega, tira a visão, tira o foco do noivo. Ela não acharia o noivo, talvez, mas agora, quando há um brado, alguém brada, talvez o noivo, talvez alguém que vem na comitiva com o noivo, grita: aí vem o noivo, sai-lhe araicanduribacai, sai-lhe ao encontro, aleluia, graças a Deus. Meu Deus, que vontade de encontrar com o noivo que eu estou, que vontade de encontrar com o noivo que a igreja está. Aleluia. Então a noiva ataviada, lamparina acesa, preparada, bonita, cheirosa, arrumada, ela sai, aleluia, do ambiente de dentro da casa dos seus pais, porque o noivo de novo não entra lá. O que ele tinha que fazer lá, ele já fez. Então ela sai, e quando ela vai saindo para encontrar o amado da tua alma, o teu noivo, aquele que a comprou, aquele que deu a ela direitos, aleluia, ela sai da casa dos pais e antes de correr para os braços do noivo, que agora tornar-se-á esposo, ela vai na candeia que ela tinha que manter acesa, ela apaga a candeia que estava na janela e vai ao encontro do teu noivo e vai para a casa do pai do noivo, e lá é celebrado a instituição do casamento. Pronto, quando Jesus ele veio na cruz do Calvário, ele veio na terra, ele veio, aleluia, para pagar, aleluia, um dote pela tua noiva, aleluia. Quando Jesus ele veio, ele assinou um ketubá na última reunião da Páscoa, ele assinou um ketubá dizendo: olha, do fruto da vide vocês não comerão mais, porque eu não estarei aqui. Eu vou preparar lugar, mas calma, nós vamos participar de novo, nós vamos rodear a mesa de novo, nós vamos nas bodas, vamos nos encontrar, vamos nos banquetear. Eu assino a Ketubá com o cálice da nova aliança, e lá na cruz do Calvário, Jesus ele paga o dote pela noiva, derramando o teu santo sangue carmesim, e vai para o Pai, e ele disse: eu estou preparando lugar, minha noiva, eu estou preparando lugar, minha noiva,
salva, mantenha-se purificada, mantenha-se íntegra, mantenha-se em santidade, mantenha-se em comunhão, mantenha-se em oração, mantenha-se em vigilância, não deixe a lâmpada apagar, não deixe o azeite secar, não deixe a lamparina esvanecer, mantenha ela acesa, porque eu voltarei para te buscar, porque você já está comprada. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um trecho de um cântico que diz assim, ó: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo que muito sofreu. Esse povo era um povo de Deus. Esse povo era noiva. Esse povo era a luz que estava na janela. Esse povo, aleluia, era que direcionava esse mundo. Esse povo é que dava norte, é que trazia alegria, porque quando o pastor Jason, irmão Júnior, obreiros da casa do Senhor, as pessoas passavam pela rua da casa da noiva e via a candeia acesa na janela, eles prestavam honrarias à noiva, porque eles sabiam, mesmo que não a visse, eles sabiam que dentro daquela casa tinha uma noiva que estava esperando o esposo. Então o que eles faziam? Eles se alegravam, eles tinham por costume de dançar na janela, de pular, de fazer gritos de júbilo, porque a noiva estava lá. Eles sabiam que na casa tinha motivo de alegria, tinha motivo de festas, tinha motivo de cânticos de alegria. Porém, quando a noiva ela sai, ouvindo o brado de alguém ou do noivo dizendo, aí vem o noivo, ou o noivo dizendo, minha noiva, eu vim te buscar do lado de fora da casa do pai. Ela sai para encontrar com ele, apaga, aleluia, a candeia. Quando as pessoas passam, aquela casa não tem mais festa, aquela casa não tem mais júbilo, aquela casa não tem mais, aleluia, motivos, porque não tem mais luz, porque não tem mais, aleluia, alguém que espera o noivo. Quando essa igreja, meus irmãos, ela sair dessa terra para encontrar com aquele que nos comprou, que nos pagou um bom preço, a alegria desse mundo vai acabar, aleluia, o direcionamento deste mundo vai acabar, aleluia, motivos, aleluia, de contentamento deste mundo vai acabar, porque, aleluia, a noiva foi tirada dele. Ei, noiva, aleluia, eu fecho a minha participação nesta noite perguntando para você, como é que está a sua candeia? Está brilhando? Como é que está, aleluia, os teus cuidados? Como é que está o teu comportamento? Como é que está a tua preparação? Porque daqui a pouquinho alguém pode gritar, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E tinha 5 dessas aqui que ficaram perdidas na escuridão, porque optaram por não vigiar, por não estocar azeite, por não manter a lamparina acesa, quiseram viver um relacionamento com o noivo a vistas grossas de qualquer maneira, mas o arrependimento veio, sabe quando? Quando alguém gritou, aí vem o noivo. Elas queriam azeite, elas queriam acender lâmpada, elas queriam dar um jeito, mas agora não tinha mais como, tarde demais.
Tinha mais como, a oportunidade tinha se passado, o tempo da visitação tinha se passado, o tempo da preparação tinha passado, o tempo de guardar azeite tinha passado, o tempo de manter a candeia acesa tinha passado, o tempo, aleluia, de espera pelo noivo tinha passado, o noivo tinha ido embora, e quando elas se deram fé, quando elas arrumaram azeite, quando elas foram expressar uma reação, ele disse: olha, não tem mais como, porque você teve tempo para esperar, teve tempo para se preparar, teve tempo para guardar azeite, teve tempo para estar ataviada, teve tempo para estar purificada, santificada, com lamparinas acesas, e vocês desprezaram o tempo, e vocês não valorizaram o tempo. Agora a porta se fechou. Meus irmãos, pense nisso, porque o noivo vai vir buscar a igreja. Eu fecho a minha participação dizendo aos irmãos que a 10ª praga do êxodo, a morte dos primogênitos, aconteceu à meia-noite. À meia-noite, o anjo visitou o cárcere de Filipos e abriu as portas para Paulo e Silas. À meia-noite, alguém deu um brado e disse: aí vem o noivo. Aleluia, deixa eu te falar uma coisa: o relógio do Apocalipse, criados pelos cientistas, está marcando agora 89 segundos para meia-noite. O relógio dos cientistas do Apocalipse, do Big Bang, está marcando 89 segundos para meia-noite. Não tem tempo, aleluia. O 8º príncipe está se levantando. O noivo está já voltando para buscar a tua noiva. Se prepare e mantenha a sua lâmpada acesa no santo nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Jesus.